Então, há um belo trabalho do historiador Rodolfo Machado, que está pegando essas conexões, voltando para o Bolsonaro. Ele vai entrar, lembrando que aquele lema, Brasil acima de tudo, é o lema dos paraquedistas. Que quando saltam, ele entra nesse universo da parte da força contaminada pelo jargão que se convencionou. Porão, frotismo, e esse universo que vai ser colocado, né? Então, no livro do McLuhan ele fala, o apelido dele era Cavalão. A questão dele era a força física, não o uso do intelecto. Né? Então, ele é um oficial desse universo que geralmente é pouco lembrado, do final dos 70 e começo dos 80 do Brasil, que há inclusive os gestos dele, deslocados de supostamente pôr uma bomba, levando em conta que aconteceu no Rio Centro, não era algo necessariamente novo para um sujeito desse, para chamar a atenção. Eu queria lembrar que os organismos de repressão, por exemplo, entre militares das Forças Armadas, polícias civis, a figura do capitão Guimarães, elemento da repressão, que fez a ligação com a escuderia Lecoq, e que virou contrabandista e depois virou bicheiro, né? Essa coisa. E lembrar que os generais, como Guberi da Couto Silva, que se tornou executivo da Dow Chemical, grande empresa multinacional, estavam se dando bem. Então, essa retirada, aspas, dos militares, a partir de 85, deixou uma certa tropa de baixo oficialato aí meio, e aí? Vou vender mochila, e nós, como ficamos? Uma coisa muito parecida com os malvineiros da Argentina, que estouram naquele momento, o coronel Aldo Rico, que protestam. E aí entra uma coisa específica da organização militar. O Bolsonaro é da MAN, ele é até de carreira. Mas existe uma coisa chamada R2. O que é R2, grosso modo? O sujeito vai fazer o serviço militar obrigatório, ele olha, tem comida, tem uniforme, ele fica, vira cabo, vou ser sargento. Aí ele tem um teto de 8 anos, onde ele passa para a reserva como subtenente. Depois, se vira. O R2, ele constitui boa parte dos sargentos, que não são engajados, embora exista a escola de sargentos. Então, esse sujeito, depois de 8 anos, ele tem um treinamento militar profissional, ele vai fazer o que da vida? Por razões históricas, pelo Rio de Janeiro ter sido capital, a vila militar, onde tem praticamente uma divisão, no Rio de Janeiro nós temos a maior concentração de R2 do país. Normalmente, muitos deles entram nas polícias militares, o que acontece no Rio de Janeiro. Mais ou menos, o que eu estou querendo dizer? Eu já vou contar. Esse sujeito com treinamento militar, ele está na origem dos quadros milicianos. Puxa. Né? E é muito comum até hoje, principalmente na brigada paraquedista, você ter um incentivo a isso. Né? Não são só os traficantes que incentivam. E o Bolsonaro, quando sai e ele é eleito vereador em 88, ele já é candidato desses R2, que são os milicianos. Vocês devem ter reparado naquele candidato, o deputado Hélio, que se auto-intitula, de maneira infeliz, preto do Bolsonaro. Ele é um subtenente, ele é R2. Então, existe um problema da redemocratização que se parou de estudar militares. Eu lembro... Porque o que vocês dois trazem é que o problema está na academia, está na formação, de fato. Na formação? Eu acho que a coisa é mais profunda. É aonde? Nós temos uma concepção de democracia, que é a concepção de democracia trazida pela doutrina de segurança nacional, que é a democracia domesticada, ou seja, todos têm liberdade de falar o que quiser, sim, de expressar a sua opinião, desde que essa opinião me agrade. Esse é o conceito. Um dos conceitos trazidos pela doutrina militar é que existe uma casta que ia salvar a nação. Essa casta são os militares. Sim. Os salvadores da pátria, os super-heróis. Eu trabalho muito com essa questão do super-herói. E os policiais entendem que eles são super-heróis porque eles podem matar em nome de uma segurança pública. Fala do presidente e outras autoridades do Estado brasileiro e dos governos estaduais, inclusive, se refere aos policiais como super-heróis. Essa fala é perigosíssima, porque o policial pode entender que cada vez mais ele está tendo um reforço e um apoio
para fazer o que bem entender em nome da segurança pública, coisa de super-herói, que o que não é super-herói não pode fazer. Claro, e ele se aproveita disso, porque ele foi eleito com esse discurso. Então, as pessoas querem colocar na mão de uma pessoa o poder para resolver todos os problemas do país. Posso acrescentar uma coisinha? Diga. Em 89 é feito o atentado ao monumento aos trabalhadores que foram mortos em Volta Redonda. Só um parlamentar no país se manifestou defendendo o atentado, dizendo que não se pode colocar os comunistas sendo celebrados. Foi um vereador do Rio de Janeiro, chamado Jair Messias Bolsonaro. Não tenho como provar, mas fica nítido no início dessa carreira política a ligação dele com a Tigrada, pelo menos no campo de valores, por ter sido paraquedista, mas concretamente com a milícia. E é muito interessante que o governador do Rio de Janeiro, o Apocalipse Now Witzel, ele tem uma proposta de criar uma polícia militar voluntária do Rio de Janeiro. O que seria isso? A institucionalização da milícia. Então, nós estamos, do ponto de vista da ciência política, assim, no Brasil, um processo muito interessante, que é um refit, um refazer do Estado e dos seus aparelhos. Né? Talvez não seja a ditadura militar, mas a ditadura miliciana, que tenha talvez o maior enraizamento social. Aquela proposta de vender meio botijão de gás é proposta para valorizar o negócio da milícia. Então, essa não discussão do que tem sido, o que essa presença militar. Eu lembro que os brasilianistas estudavam muito as Forças Armadas Brasileiras, tem o clássico do Nelson Werneck Sodré, a história militar do Brasil. Mas a gente parou, a gente não entende, não, são os caras que ficaram lá. E a ideia dos últimos anos, que com a cidadania a gente resolve tudo, esquece que os caras estão lá formulando. E outra coisa que eu colocaria para discussão, os anos da ocupação do Haiti. Sim, mas espera aí, vamos pegar tudo isso que a gente falou até agora e apontar os caminhos para resolver essa situação que temos hoje, ok? Então, Adilson, por exemplo, o que a gente precisa fazer para mudar essa formação dentro da academia? Propor algum tipo de solução, certo? Solução existe, é lógico. O que nós não temos, e isso nós não temos desde 88, então todos os governos que passaram desde lá têm a sua parcela de culpa, é realmente instituir o Estado Democrático de Direito que está previsto na Constituição. O que isso quer dizer? Transparência e prestação de contas. Duas palavrinhas simples que encerram uma enorme gama de valores e que nós não temos. As polícias militares não prestam conta a ninguém, as Forças Armadas também não. Só para ficar no campo da educação, da formação, claro, que é a área que eu pesquiso também, o artigo 83 da LDB fala, da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o artigo 83 consta textualmente, o ensino militar reger-se-á por leis específicas. Essa frase retira o ensino militar de toda a abrangência da LDB, ou seja, transparência, prestação de contas, ligação com a realidade social, o espírito crítico. Nós não temos. Nós temos uma caixa preta ou várias caixas pretas nos estados, onde o ensino é desenvolvido de uma maneira que ninguém sabe e não é permitido saber, e formam esses policiais. Ao estabelecer o segredo, permite-se a criação de dessa fantasia do que é muito mais que uma fantasia, é uma ideologia voltada à perpetuação do discurso, do combate na sociedade. Claro, porque com transparência a gente pode entender o que de fato é feito e quem de fato são essas pessoas. Falta isso, claro. E a questão, quando eu levantei a questão do Haiti, eu não sei exatamente o número de militares brasileiros que passam por lá, são cerca de 1.000, mas há um rodízio, deve ter passado uns 10 mil. O Haiti se tornou um laboratório para aquilo que o Adilson falou. Basicamente, a ocupação do Haiti por uma força multinacional é garantir que a população haitiana seja uma população que trabalhe com menos de $1 por mês. Sim. O que vai ser a nossa situação. Foi um laboratório para trazer aqui para o Brasil. Foi exatamente o laboratório para o Rio de Janeiro, principalmente. Sim. O tipo de concentração. Foi criada em 2004, 2003, uma unidade que fica em Goiânia,
que é a primeira brigada de operações especiais. Ela é uma unidade inteiramente profissional. Ela só tem sargentos e oficiais. São os famosos snipers, os caras que não se identificam, que podem ficar em qualquer local. E sabemos, e ainda há uma história a ser desvelada, vale a pena ter um programa inteiro, a ação das forças brasileiras no Haiti deixou muitos mortos. Sim. Né? É suspeita hoje por órgãos internacionais. Mas foi alvo de denúncia na época da ONU. Sim. E essa questão que se coloca, esse conluio, talvez a única coisa boa da nossa época é que a gente está vendo as limitações da nossa democracia e a gente está, freudianamente talvez, sendo obrigado a aceitar nossos traumas, a enfrentar nossos traumas. Exato, porque vocês dois falaram, inclusive, que a gente não discutiu de fato o que foi, por exemplo, o regime militar e a ditadura e o que foi a violência cometida ali naquele momento. Hoje, com todas essas falas, de alguma forma, a gente precisa aproveitar a chance para discutir tudo isso? Eu colocaria a revisão da lei da anistia, claro, no sentido progressista. Brilhante Ustra é sim um torturador, sim, é um inimigo da humanidade. Torturador e torturado não são a mesma coisa. Mas nesse sentido a gente está falando mais sobre isso? Não, mas hoje? eu acho que um passo antes de colocar os nomes de acordo com a correta denominação é que cada um que exerceu o poder, cada partido político que passou pelo poder desde 88 e teve oportunidade de fazer não fez, que ele faça publicamente a sua meia-culpa. Desculpe, nós não temos essa meia-culpa dos partidos. Eles insistem numa lógica de vitimização de um complô, que até teve, mas eles permitiram, eu sei que eu estou sendo polêmico, eu peço desculpas, que esse ambiente florescesse ao não tocar em certos pontos desde lá atrás. Então falta uma meia-culpa e vamos nos unir pelo bem do Brasil. Vamos esquecer querências pessoais, vaidades, eu tenho que ser presidente, você não. Vamos escolher juntos um projeto para salvar o país. Eu sei que salvação é um tema messiânico, não quero emprestar, mas nós estamos precisando disso, porque o Brasil é muito grande, é muito bom para acontecer isso que está acontecendo com ele. Claro. A título, voltando para a época da história... Última fala, Maurício, estamos esgotando tempo. Era muito influente no Brasil, da transição, o evento espanhol do Pacto de Moncloa, que foi do fim do franquismo, que todo mundo ficou quieto, que também se esgotou na Espanha. Hoje eles estão tirando o nome de rua, estão derrubando a estátua do Franco. Ou seja, ninguém aguenta durante muito tempo o recalque. Né? E aí a gente precisa pensar, radicalizar a Constituição. E se você me permitir só um minutinho, eu queria fazer uma homenagem. Eu queria lembrar a memória da professora Lívia Cotrim, que faleceu ontem à noite, professora da Fundação Santo André, aqui do ABC, uma grande intelectual, né? Durante 30 anos formou muitos alunos e que nos deixou e é uma referência. Grande parte do adoecimento dela, infelizmente, teve relação com o processo de neoliberalização da Fundação Santo André, que tem causado doenças. Esse modelo de sociedade que está trazendo, ou nos mata pela violência explícita, ou está nos matando pela essa sociabilidade que é uma regressão civilizacional. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.